ler a partir do verso 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 10 até o 17. Diz-nos o texto: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Amém. Os irmãos tomem seus lugares. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nessa noite, usando esse texto que nos conta sobre a cura da mulher paralítica, refletir um pouco sobre alguns pontos interessantes, importantes que o meu coração incendiou hoje com esse texto de grande significância, principalmente para dar um entendimento acerca de Deus. Uma das coisas que nós vamos paulatinamente aprendendo é que os textos sagrados que narram episódios, eventos, fatos acontecidos na vida das pessoas não são nada mais do que a forma como Deus quer se revelar por detrás de cada acontecimento na vida de alguém. E eu acho que esse texto aqui é interessante para vermos na pessoa de Deus alguns pontos interessantes para a nossa fé comum, a nossa fé que nós precisamos para o dia a dia. Na realidade, o que eu vou aprendendo ao longo desses anos que sirvo ao Senhor é que nós temos uma imagem muito distorcida de Deus. Nós temos uma imagem, uma visão daquilo que não é Deus, mas nós chamamos de Deus. O agir de Deus, o comportamento de Deus, a ação de Deus em favor dos homens é muito diferente daquela que nós, às vezes, dizendo-nos adoradores, servos dele, mas não conseguimos ver na pessoa dele. Porque às vezes não conseguimos ver como é a ação de Deus em cada episódio que o Senhor Jesus Cristo participou na vida dos personagens que estão aqui na Bíblia descritos. Muitas vezes a gente foca a atenção em textos como esse, em todos os personagens, menos na pessoa de Deus que está por detrás de tudo. E é preciso ver nesta forma de Deus se apresentar, de socorrer, de agir, de vir em socorro de alguém, é muito mais profundo do que esta visão que às vezes alguém construiu em nós acerca de Deus. Por exemplo,
Quando hoje nós nos referimos aqui a termos estudado o texto de Mateus 7, ou iniciado, falando sobre julgamento, nós aprendemos aqui, entre outras coisas, que o nosso julgamento é um julgamento que começa desde o primeiro momento, quando nós acordamos, julgando tudo e todas as coisas que passa diante dos nossos olhos, e nós chegamos a julgar a própria pessoa de Deus, e é o que nós fazemos a cada dia. Por exemplo, às vezes nós vamos orar ao Senhor, a Deus, por um problema insolúvel da esfera humana, do ponto de vista humano, e nós julgamos a Deus, dizemos: não, Deus não vai fazer isso por mim, mas estamos orando, nós estamos julgando Deus antecipadamente. Quando Deus faz, às vezes a gente vai dar um testemunho, e no testemunho a gente ainda está incrédulo. Irmão, é incrível, mas até agora não estou acreditando que Deus fez isso na minha vida. Por quê? Porque nós temos uma visão errada acerca da pessoa de Deus. E o texto sagrado, todo ele, de Gênesis a Apocalipse, é exatamente para revelar para nós a pessoa de Deus. É para revelar a bondade, a benignidade, a grandeza, a magnitude de Deus, em oposição à maldade, em oposição à infidelidade, à maneira maléfica que os homens agem no mundo. Porque nós precisamos entender pela Bíblia, como diz o apóstolo, que todo homem seja mentiroso e somente Deus é verdadeiro. Deus é tudo, nós não somos nada. Em tudo que nós pensamos de bom, de glorioso, de esplêndido, de maravilhoso, de extraordinário, de magnífico, nós precisamos pensar em Deus. E tudo que é o contrário, nós precisamos pensar no homem. Nós não agimos se não for segundo o interesse. Nós não agimos se não houver por detrás da nossa ação, se nós não vislumbrarmos a possibilidade de termos uma recompensa pela nossa ação, nós não agimos. Mas Deus não é assim. E porque Deus não é assim, então nós temos uma visão errada de Deus e não conseguimos absorver todo esse conhecimento de Deus e receber as bênçãos gloriosas que o Senhor tem para cada um de nós. Ora, se Deus é extraordinário para abençoar e para fazer, segundo o apóstolo Paulo, muito mais abundantemente do que aquilo que pensamos ou pedimos, imagine quando nós pensamos e quando nós pedimos, e quando nós queremos, e quando nós buscamos, e quando nós batemos, e quando nós realmente desejamos receber. Mas nós não conseguimos ver dessa forma. Mas nós encontramos uma ação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fazendo por pessoas, na sua maioria, por pessoas que não esperavam receber, por pessoas que não estavam procurando, por pessoas que não se dirigiam a Jesus para receber alguma coisa, mas lá estava ele fazendo para quê? Para revelar como a ação de Deus é diferente da ação dos homens. Nós precisamos enxergar esse Deus que nos ama. Nós precisamos enxergar esse Deus que está ao meu lado. Nós precisamos enxergar esse Deus que diz que a bênção dele vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Nós precisamos enxergar esse Deus que diz que nós temos aqui a proteção à esquerda e à direita, dizendo que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós passamos ileso, nós caminhamos em direção ao céu, porque Deus está conosco. Mas nós não conseguimos enxergar isso. E dificilmente a gente vê uma pessoa, né, como a irmã Glória. Não, mas todo mundo sabe quem é a irmã Glória, já falaram, é a irmã Beth, porque é a irmã Glória, né? É a Glória, né, irmã Beth? E quando uma pessoa realmente está dando um testemunho com alegria, porque recebeu alguma coisa de Deus, precisa dele falar que está alegre? Agora, quando a pessoa não está alegre, ele fala: irmãos, eu estou muito alegre com Jesus. Se eu fosse falar o que Jesus fez na minha vida, uma noite seria pouco. Deus abençoe pela oportunidade. Agora a irmã Beth estava tão alegre, e o irmão Deocleciano ali preocupado: gente, essa mulher está falando demais, e ela fazia de conta que... Estava ou não estava, Deocleciano? Fala a verdade.
Eu sei. E meu Deus, agora mesmo o pastor manda essa mulher parar e eu vou ficar com vergonha. E ela fazia de conta que parava e lembrava mais um punhadão de coisa que Jesus fez. Quando você enxerga Deus, você vive uma vida de alegria, de satisfação. Agora imagine, irmão, imagine uma pessoa receber alguma coisa de Deus quando nem sequer está esperando. Sabe por que Deus faz isso? Para que os nossos olhos voltem para Ele. Deus quer que os olhos dos filhos estejam colocados sobre Ele. Eu às vezes fico olhando, é algo que a gente aprende e podemos transferir isso para Deus, que nós não usamos fazer. Eu às vezes observo as mães, quando tem os filhos pequeninos, 8 meses, 9 meses, 1 ano, que ele já está discernindo quem é o pai, não é? Que ele já conhece quem é o pai, e que o pai tem um certo aconchego com o filho. Eu às vezes vejo as mães dizendo alegre, que quando a criança vê o pai, ele não desgruda os olhinhos do pai, querendo que o pai venha pegá-lo, não é? E aquele pai que tem um certo critério, ele dá toda a importância ao filhinho, vai lá, pega ele, e tirar depois a criança do braço do pai, aí é arrumar uma encrenca muito grande. Sabe, nós deveríamos pensar que nós somos como essas crianças, a quem Deus quer que os nossos olhos estejam colocados sobre ele, sem perdê-lo de vista. Onde é que ele esteja, nós estarmos olhando para ele, e de repente ele, como um pai criterioso, estará conosco em seus braços, protegendo e guardando. Se ele faz isso, e eu vou mostrar para os irmãos aqui no texto, se ele faz isso para uma pessoa que não conhece, não está procurando, não está pedindo, não está buscando, imagine para aqueles que colocam os seus olhos e a confiança em Deus. Quantas coisas gloriosas ele pode fazer. Agora é preciso conhecer Deus, preciso conhecer a ação de Deus. Eu achei interessante o testemunho da irmã Elizabeth, ela dizendo assim: eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus, não é só pelo bem recebido, também pelo mal, pela dificuldade enfrentada, porque na dificuldade certamente Deus quer trabalhar alguma coisa na minha vida. Mas vocês já viram que nós não gostamos das coisas difíceis, nós não gostamos das lutas, nós não gostamos dos problemas, nós não gostamos da dificuldade. E quem não tem dificuldade não tem como Deus operar na vida dele. Se a pessoa não tem fome, não tem como Deus mandar alguém levar uma sacola milagrosamente lá para ele. Se alguém não fica doente, é sempre sadio, não tem como Deus fazer um milagre de uma cura na vida dele. Não vai curar um que está curado, não tem jeito. É preciso que a pessoa experimente o vale da sombra da morte. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a morte não me atingirá. Eu posso descer ao mais profundo do abismo, mas com a certeza de que eu não fico no abismo, o Senhor me levantará e me colocará em lugar seguro. Eu preciso ver isso no texto. Eu preciso ver Deus agindo por pessoas que nem imaginavam que Deus estava olhando para elas. Para quê? Para que eu, que estou olhando para Deus, tenha muito mais confiança nele. Só que nós não olhamos para o texto dessa forma. Vocês sabem muito bem que a gente olha para o texto bíblico, os milagres de Jesus na vida das pessoas, pensando que essas pessoas são pessoas de alguma forma especiais, que aconteceu na vida delas e não acontece na vida de mais ninguém. Nós não acreditamos na possibilidade de Deus nos amar tanto quanto amou essas pessoas. Esse é o grande problema da nossa fé, é que nós somos crentes incrédulos. Já conheceu algum crente incrédulo? Crente que não crê em Deus. Esse é o problema da operação de Deus na nossa vida. Então o texto aqui que nós lemos conta-nos
de uma certa ocasião em que Jesus foi a uma sinagoga, sem explicitar muito bem o que é uma sinagoga, mas para que alguém que esteja aqui não tenha costume, uma sinagoga seria alguma coisa parecido a uma igreja, algo semelhante à igreja, um lugar de culto. Jesus estava numa sinagoga, e de repente ali entrou uma mulher, que a Bíblia diz, que ela tinha um espírito de enfermidade, e havia 18 anos que esse espírito a atormentava, com uma enfermidade que a fazia andar nesta posição, como uma cocunda, um espírito de enfermidade nas suas costas. Imagine os irmãos, como Deus é cuidadoso em sua ação para com os homens. Eu fico pensando que esse espírito de enfermidade poderia ter sido num homem, poderia ter sido um cidadão qualquer, um pai de família, poderia ser um homem, mas não é, foi numa mulher. E qual a razão? Se fosse num homem, haveria um milagre? Haveria. Mas a repercussão no íntimo da pessoa não seria tão grande como se fosse em uma mulher. Por qual razão? Por questões da constituição do próprio ser. A mulher tem uma preocupação estética muito maior do que a do homem. O homem andar encurvado não é tanto problema emocional para ele, traumas psicológicos, como é para uma mulher, que se preocupa com mínimos detalhes no seu corpo. A preocupação da mulher, desde a hora que ela abre os olhos pela manhã, até a hora que fecha os olhos, no último momento do dia, é a preocupação estética, se ela está bonita ou se não está bonita. A mulher tem uma preocupação se está bonita ou se não está bonita, que é uma coisa horrorosa. Toda hora ela chega para o marido: e aí, como é, eu estou bonita? O que você acha? Não, você está igualzinho você estava ontem, continua do mesmo jeito. Se você estava bonita ontem, hoje também você está bonita. Ou não é assim, as mulheres de vocês não têm essa preocupação. A mulher vive preocupada. Agora já pensou de repente uma mulher sofrendo uma enfermidade andando desse jeito? Mas Senhor, anda direito, mas não pode, estou sofrendo aqui uma dor na cacunda aqui. Imagine o trauma interior dessa mulher, a tristeza, a angústia, o sofrimento. Eu quero que os irmãos vejam a dimensão da misericórdia, da sensibilidade de Deus pelos seus filhos que sofrem, além dos aspectos, tão somente de dar saúde, mas com bem-estar. Com esse tratamento interno, há uma preocupação de Deus. Se os irmãos se lembrarem, o livro de Isaías, capítulo 61 e verso 1, o profeta, ao vaticinar acerca de Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa a enumerar, e uma das coisas que está ali é curar os quebrantados de coração. Quebrantados de coração são pessoas traumatizadas. Traumas por situações que experimentamos em nós, que são deformações da alma. Essa mulher andava cocunda, andava encurvada. Não somente a angústia pela doença, mas acima de tudo, por causa da sua situação. Pode ser que isso gerou uma série de conflitos e de problemas sociais. Imagine, por exemplo, será que essa mulher teria a possibilidade de chegar para o marido
toda embelezada, e dizer: meu bem, o que você acha? Eu estou bonita. Se o marido dissesse: meu amor, você está linda, ela ia falar: você está zombando de mim. Se é que eu conheço mulher, ia falar: você não está sendo sincero. Como é que você fala com uma mulher igual eu está bonita? Irmã Marcela do céu, ainda bem que a irmã entende esse problema de mulher, né? Se ele falasse: não, meu bem, você está horrível, está parecendo uma macaca curvada, é capaz que de repente vazava panela para todo quanto é lado. Meus irmãos, será que Jesus estava preocupado com o estado emocional daquela mulher? Será que estava? É esse Deus que eu quero que você conheça. Esse Deus que está preocupado com as coisas que estão na sua vida que te envergonham, que você cobre, que você recobre. Mas a vergonha que você sente não é porque alguém sabe, é porque você sabe. E há coisas que há em nós que ninguém sabe, mas que nós sabemos, e que trazem um sofrimento à alma, uma angústia, um trauma. Jesus está preocupado com isso. Há coisas que nós acostumamos com ela e aceitamos na nossa vida, porque nós não temos alternativa, mas não porque nós concordamos. A Bíblia diz que essa mulher estava há 18 anos sofrendo com esse espírito de enfermidade. E ela estava em uma sinagoga, lugar que se pregava a palavra de Deus e que se adorava a Deus, recebia oração. Mas nós não encontramos ela pedindo oração. É possível que ela já havia se acostumado com o seu estado. Ela não tinha mais esperança de voltar a andar ereta. Ela não tinha mais nenhuma esperança de voltar a ser a mulher esbelta, a mulher bonita, a mulher de cabeça alta, que poderia olhar para o seu marido de olhos nos olhos. Ela não tinha mais esperança. Se ela pediu oração no começo, aqui no texto, ela já não pedia mais. Ela simplesmente se entregou à situação deplorável de viver andando emborcada. A Bíblia diz que ela andava dentro da sinagoga. Se vocês observarem, o texto diz, no verso 12: e vendo a Jesus. Diferentemente de outros textos, não foi ela que viu Jesus, foi Jesus que a viu. Eu acho bonito isso. Sabe por quê? Não importa quão torto eu esteja andando, eu tenho um Jesus que está vendo a tortura da minha vida. É isso que eu preciso ver em Jesus. Há torturas físicas, há torturas espirituais e há torturas emocionais. Não importa o grau de tortura que nós temos, importa um Jesus que vê a minha situação, que me causa vergonha, estertor de enfrentar o meu semelhante. Há um Deus que está vendo a tortura da minha vida. É isso que eu preciso ver nesse texto. É isso que me ensina esse texto. E graças a Deus por essa mulher que sofreu um espírito de enfermidade, para que eu pudesse ver o cuidado e a ação de Deus na vida dela. Porque se não houvesse essa mulher para Jesus curar, esse aspecto da importância de um Jesus que estava atento ao sofrimento das pessoas, não me seria revelado agora. Mas porque essa mulher sofreu um espírito de enfermidade, eu posso ter esperança de que Jesus vê as torturas da minha vida.
Essa mulher aqui não foi a Jesus. Essa mulher aqui não entrou clamando por misericórdia. Essa mulher aqui não gritou para que alguém a ajudasse. Essa mulher estava conformada em viver torta o resto dos seus dias. Mas Jesus a viu. Jesus a viu. E eu sinto uma alegria invadindo a minha alma por dizer que Jesus a viu. Jesus a enxergou. Jesus a contemplou. Eu nem sei se essa mulher aqui sabia da fama de Jesus. Eu não sei se essa mulher aqui já havia ouvido falar acerca de Jesus. Isso não interessa. Interessa o Deus de misericórdia, que tendo um plano na vida de alguém, Ele está com seus olhos colocados sobre ela. Isso é que interessa. É isso que eu preciso saber acerca de Deus. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Foi Jesus que chamou. Todos nós, na nossa tortura, quando ímpios lá no mundo, Jesus nos viu e foi Ele que chamou. Venha, venha, venha Pedro, venha Manuel, venha Joaquim, venha Antônio, venha Emanuela, venham. Foi Ele que chamou. Foi Ele que chamou. E chamou-a a si. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela pediu oração? Ela pediu libertação? Ela pediu para ser curada? Por que eu não consigo enxergar isso? Quantos de nós aqui já conjecturamos dentro de nós em pensar que a nossa enfermidade, o nosso problema, a nossa luta poderá ser dissipado um dia por vontade e ação de Deus, e não porque nós pedimos? Mas nós não conseguimos ver isso em Deus. Nós pensamos que Deus só faz se nós pedirmos. Nós achamos que Deus só age e só cura se nós fizermos uma campanha de oração, se subirmos no morro de ré, dá 3 pulinhos em cima, lê 7 vezes o Salmo 91, canta 10 hinos de sangue e desce correndo. Agora Jesus vai curar. Não, nós estamos pensando que é o efeito da nossa oração. Nós estamos pensando que é o nosso merecimento. É esse o Deus que nós achamos. É um Deus que troca cura por oração. É um Deus que troca favores que nós fazemos para Ele, porque pregamos na obra, então Ele vai nos abençoar. Não, senhores, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus de Jesus Cristo é o Deus misericordioso, que faz porque Ele quer fazer, faz porque Ele ama. A Bíblia me ensina que há certas coisas que eu nem preciso pedir para Deus. E aqui está um exemplo. Essa mulher não pediu nada para Jesus. Foi Ele que a viu, foi Ele que a chamou a si, e foi Ele que proclamou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Você conhece esse Deus que faz isso? Ele já fez isso na sua vida? Pois Ele está pronto a fazer de novo. Se Ele nunca fez, Ele quer fazer. Deixe de pensar que é a sua pureza, a sua grandeza espiritual, a sua santidade que move a mão de Deus, porque não é. É a misericórdia. Se vocês estavam atentos, o texto que o missionário Júnior leu aqui fala-nos de um Jesus que revela a pessoa de Deus, dizendo: não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Os crentes que são perfeitos na sua ação não precisam de Deus. Quem precisa são os crentes tortos, os defeituosos. São esses que o Senhor está olhando para eles. Você tem um trauma?
Você tem um complexo? Você tem uma vergonha que você traz dentro de si? O Senhor quer te libertar. Isso é um espírito. O Senhor quer libertar você. O texto continua dizendo que Jesus pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e virou a irmã Glória. A irmã Glória respondeu lá. Essa mulher, se você observa o verso 11, enquanto ela estava com espírito de enfermidade, ela não estava na sinagoga glorificando a Deus. É só você olhar o verso 11. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava curvado, não podia de modo algum endireitar-se. Mas lá no verso 13, depois que Jesus impôs as mãos sobre ela, que ela experimentou a ação de Deus, a Bíblia diz que ela já andou endireitada e glorificava a Deus. Sabe qual é o crente que glorifica a Deus? É o crente que está liberto. Esse é o crente alegre. Quem acompanhou aí a situação da irmã Glória 1 ano e 2 meses, sabe que ela só chorava, não glorificava. Agora hoje ela só glorificava e não chorou. Pois é. Essa irmã aqui, esta mulher aqui, não tinha motivos para glorificar a Deus. Mas depois que Jesus a viu, depois que Jesus a chamou a si, depois que Jesus proclamou a liberdade na vida dela, depois que Jesus colocou as mãos sobre ela, e ela foi curada, endireitou-se, ela glorificava a Deus. É assim que Jesus faz conosco. Você já viu o crente doente espiritual glorificar a Deus? Crente que anda encurvado, que vive emburrado, angustiado, entristecido, traumatizado e tudo mais. Ele não tem motivo para glorificar a Deus. Ele assenta no culto e fica fazendo aquilo que hoje de manhã nós estávamos fazendo, julgando. Mas que culto enjoado, mas que irmão que fala demais, mas que pastor que não termina esse culto mais nunca. Mas eu estou com fome. Mas está doendo. Mas esse banco está duro. Agora crente quando está alegre, não tem motivo nenhum. Tem hora que ele até assusta a gente, destampa pular no meio da igreja, não tem ninguém falando nada, não tem ninguém glorificando a Deus, se assusta, vai ver a irmã Cláudia dando glória a Deus, está alegre, você está liberto. Agora, pastor Neri, o crente que está enfermo, encurvado espiritualmente, primeiro, que não tem jeito de ele ver quem é que está falando. Então ele está encurvado, sentado no banco, está com a cara lá embaixo. Todo mundo que vai falar, eu queria até ver quem é que está falando. Mas que eu conheço a voz de ser irmão, logo quem que está falando? Pior do que eu. Já viu o crente assim? Respira aí, isso aí, fica aí, só tem conversa. A cabeça está atolada no chão. Eu queria até olhar para a cara dele para ver. Você ficava mesmo com vergonha. Crente doente. O crente que está andando direito, ele não tem tempo para ver defeito dos outros. Ele não tem tempo para. Ele não está preocupado se alguém está ou não está, de que forma está. O que interessa é que ele está andando e glorificando a Deus, andando e glorificando a Deus, andando e glorificando a Deus. Ele só interessa isso. Ele só vê Jesus na frente dele. Não fica apontando para ninguém, tentando ver quem é que está falando, quem é que está cantando. Sabe quem é que está cantando? Esse conjunto aí estava até bom, mas entrou fulano agora, entrou Beltrano. Daqui uns dias não está cantando. Esses aí. Você é crente que está encurvado, ó. Comece a glorificar a Jesus. Comece a exaltar o Senhor. Sabe de que crente estou falando? Eu estou falando desse que aparece aqui no verso 14. Vou reler para você aqui.
tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, que era o responsável para não deixar espírito de enfermidade ali dentro, olha o que ele fala: indignado ele ficou, porque Jesus curava no sábado. Disse a multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Estava criando caso porque Jesus curou no sábado. E por que ele, o príncipe, não curou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sexto, no domingo? Por que ele não fez? Agora Jesus que fez o que ele não fez, ele criou caso. Inveja, perseguição, crente encurvado, que não quer ver ninguém ser abençoado, que todo mundo que é abençoado, ele acha um defeito para colocar nele. Isso aí não merece ser abençoado, isso aí nem na igreja não vem. Mas e daí? Jesus quer curar os que não vêm na igreja mesmo, porque os que vêm estão aqui todo dia. É os que não vêm na igreja que Jesus quer dar uma lapada de fogo nele, para ver se ele vem amanhã de novo. E às vezes é bola de fogo que cai nele, ainda não vem. Agora já pensou se Jesus não aproveitar quando ele vem aqui para dar ao menos uma chamuscada nele? É esse mesmo que tem que receber. Mas o príncipe está lá. Eu não concordo com isso aí não. Já viu o obreiro assim? Não concordo não. Tudo que acontece na igreja não concorda. É bênção e não concorda. Jesus está curando, não concorda. Jesus está salvando, não concorda. Salvou, mas esse negócio aí foi induzido, não sei o quê, porque botou a música, é porque convidou para ir lá na frente. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Não, isso aí não é o evangelho. Já viu o obreiro desse jeito? Tudo ele não concorda. Agora, pode ter para fazer? Ele não faz. O que ele tem que fazer, ele não faz. É esse príncipe aqui da sinagoga. Vamos andar ereto hoje, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Quer só que você deixa Deus falar com você, analisa. Você é o crente que está encurvado, precisa ser curado, ou você é como o príncipe, que não aceita nada que acontece na igreja, porque você acha que tem que passar por você, mas você mesmo não faz. Quem é você? Um crente que ainda não viu a misericórdia de Deus, vendo uma mulher traumatizada, sofrendo, entristecida, angustiada. Foi essa. A Bíblia não diz que Jesus viu o príncipe, a Bíblia não diz que Jesus viu qualquer um outro que estava na sinagoga. Ele viu a mulher que andava curvada, a mulher que andava curvada, a mulher que sofria, a mulher que estava em angústia. Foi essa que ele viu, e foi essa que recebeu a bênção do Senhor. Eu preciso ver isso em Deus, eu preciso ver isso em Jesus. Eu preciso enxergar isso no Deus que me chamou para ser salvo. Ele não me chamou para preocupar com a vida do Alexandre. Ele não me chamou para preocupar com a vida das irmãs. Ele não me chamou para preocupar com a vida do outro irmão. Ele me chamou para glorificar a Ele, exaltar a Ele, adorar a Ele e fazer tudo para Ele. Foi para isso. Eu tenho que preocupar em glorificar o Senhor, em ser crente melhor. Que adianta às vezes eu ficar como esse príncipe aqui, essa mulher não merecia e tal. Se não merecesse, Deus não tinha feito para ele, para ela. O que aquele príncipe reprovou, o maior obreiro da linha ordenação e hierarquia, o que ele reprovou, Deus aprovou. Não adianta, com Deus é assim, meu irmão. Não é você que é Deus no mundo, não. É Deus que é Deus da igreja do Senhor. Ele faz e abençoa quem Ele quer. Mas nós queremos controlar Deus. Vocês já viram isso? Aquele lá merece, Deus abençoa aquele. Não, esse aí não, Senhor. Não. O outro. Isso, Deus, esse aí. Já viu? Tem gente assim. Meu Deus, quanta gente torta que precisa andar direito para glorificar o Senhor, exaltar o Deus da glória, preocupar apenas em olhar Jesus, que impôs a mão sobre você e declarou você liberto pelo poder do seu precioso sangue. Não queira ser Deus não, meu irmão. Não queira ser Deus não. Seja apenas um servo. É interessante que o grande ensinamento da Bíblia é que Jesus fez tudo que os homens reprovavam. E até hoje tem o obreiro reprovando o que Jesus faz. Tem pessoas que vêm, Jesus salva ele na igreja, é um punhado de gente que não queria que ele fosse salvo.
Isso aí? Acredita na salvação disso aí? Não, rapaz, você conversa, você aceitou Jesus, nada. De repente vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, vai 5 anos, vai 10 anos, e a pessoa está na igreja, e aquele que reprovou está fora. Será quando é que nós vamos aprender a andar com Deus? É Ele que é Senhor, e não somos nós. Ele faz por aqueles que nós reprovamos. Ele faz por aqueles que nós pensamos que não merece. E aqueles que nós consideramos como merecedores são aqueles que às vezes não recebem. É isso que revela o texto. E a Bíblia diz que Jesus ficou indignado com esse moço e disse: hipócrita, no sábado vocês desprendem da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e leva-os para beber, para dar de beber, para que o jumento ou boi não morra de sede, não passe sede. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado, só porque é sábado. O que ele está questionando aqui é o seguinte: vale o seu boi que bebe água no sábado, que está preso, mas você solta para beber água, ele vale mais do que a alma dessa mulher? Mas nós, os homens, vivemos julgando as ações de Deus. Nós só aceitamos Deus curar se for uma pessoa que nós amamos. Se não for, nós achamos que não merece. Deus tinha que deixar isso aí mais um sofrendo mais uns tempos. Isso aí não consertou, não. Mas Jesus chamou de hipócrita. Hipócrita, você solta o seu boi ou o seu jumento para dar água a ele no dia de sábado. Não deveria Deus libertar da prisão essa mulher que há 18 anos Satanás a tinha presa, sendo ela filha de Abraão? Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Interessante, olha o detalhe aí. Sonda o seu coração para ver se você não é um dos adversários. Se você observar o texto aí, a Bíblia vai dizer que os adversários de Deus ficaram envergonhados. Mas o povo que conhecia e recebia as bênçãos de Deus se alegrava pelas coisas que o Senhor fazia. Infelizmente até hoje é a mesma coisa. Ainda existem os adversários que reprovam tudo que Jesus faz. Jesus abençoa um, ele reprova. Jesus levanta o outro, ele reprova. Jesus dá dom para o outro, ele inveja. Jesus faz uma coisa e ele acha que está errado. Até hoje está desse jeito. Os adversários ficaram envergonhados. Passe para o lado de Jesus, para você não ficar envergonhado também. Olha o que Jesus está fazendo. Não olhe para a curvatura da mulher, mas olhe para o Deus que pode fazê-la andar direita. Glória a Jesus. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, falando que Deus, ainda bem que Deus é muito melhor do que o Deus que nós imaginamos. O Deus que nós buscamos, com toda a nossa carga humana de bobagens que atribuímos a Deus, Ele é melhor que isso. Ele não leva em conta essa ignorância nossa, de querer saber mais do que Ele, direcioná-lo, dar a Ele a direção, ensinar para Ele, reprovar o que Ele faz, empurrar porque Ele está abençoando alguém que nós achamos e conhecemos um defeito, mas não é possível Deus abençoando esse camarada, porque será que Deus não sabe? Será que Deus não sabe, meu irmão? Mas não é possível eu ouvir esse camarada ali fazendo tudo que agora está aqui, Deus está abençoando, meu irmão. Será que você sabe mais do que Deus, meu irmão? Vai ter que levar você, sentar você no trono, tirar Deus de lá, porque você sabe mais do que Ele. Quando é que nós vamos parar com isso? Olhe para a Bíblia, fique alegre, mesmo que você veja que o irmão está torto e continua torto, mas Jesus quis abençoar ele, meu irmão.
Lembra aquele homem que Jesus, que era cego, Jesus o curou, pôs a mão sobre ele e falou: vê se você vê alguma coisa. Ele falou: vejo. O que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores que andam. Ele falou: você não está bom ainda não. Espera aí, deixa eu te dar mais bênção. É assim, de repente isso que você está reprovando é porque o caboclo está só com a meia sola. Ainda está vendo os homens ainda meio assim, está bem torto, mas espera um pouquinho, Jesus vai fazê-lo curado completo. Espera Jesus agir na vida dele. Assim como Ele quer curar a sua vida, para você parar de ver o defeito dos outros e está desviando. Tem gente que desvia porque alguém está com problema. Tem gente que deixa de vir na igreja porque não concorda com a meia dúzia que está errado na igreja. Ah, não vou na igreja mais não, o pastor está tolerando lá o fulano, o Beltrano, não é possível, eu não concordo com isso. Aí você fica em casa. Aí você acha, aí você concorda. Você ficar em casa, você concorda. É engraçado, né? É muito engraçado. Nós não vemos a misericórdia de Deus, nós vemos a nossa justiça. Eu não vou lá não, porque o fulano lá está errado, ninguém tomou providência, e eu não tolero gente errada na igreja, eu nem vou na igreja. Ah, tá. Aí o certo fica em casa. Glória a Jesus. Vamos andar direito hoje sobre os nossos pés, glorificar ao Senhor. Fica de pé, irmãos.